Então, basicamente, o que é que eu fiz? Eu criei essa ferramenta de ciência de dados educacionais. Então, a ideia é que a gente consiga, de alguma maneira, mapear tudo o que acontece lá no sistema, né? No nosso AVA, no nosso Moodle. E aí, quem quiser colaborar e tudo mais, pode entrar em contato que a gente trabalha juntos, né? Então, o que é que essa ferramenta aqui vai entregar para a gente? Tem um monte de resultados intermediários, que a gente não vai explorar tanto agora, mas a gente tem um arquivo de notas, notas AVA, um arquivo Excel, que esse arquivo ele traz a identificação dos estudantes e traz o desempenho dos estudantes a partir do rastro, da pegada que eles deixaram lá no AVA. Então, por exemplo, o tempo que passaram nos encontros síncronos. Ah, porque minha internet não estava muito boa, estava meio que oscilando, às vezes eu saía da reunião, depois eu voltava. Então, na verdade, o que é que a gente faz aqui, por exemplo? Soma os tempos que você esteve com a gente nos encontros síncronos. Mas não apenas os tempos que vocês estiveram com a gente nos encontros síncronos. Também o número de vezes que você pediu fala, que você levantou sua mãozinha para poder conversar. O tempo que você passou com o seu áudio aberto conversando com a gente. Tudo isso é levado em consideração. O tempo que você passou com a câmera aberta, para a gente também é importante, porque fica mais humanizado o processo. Assim como a gente já falava na disciplina, né? Então, você deixa um rastro no mundo digital que o mundo físico às vezes não deixa perceber de maneira tão clara, né? Então, aqui a gente consegue medir tudo isso. A gente consegue medir, inclusive, quantas vezes você esteve ao longo das diversas telas do ambiente de aprendizagem virtual. Né? Então, tudo isso está sendo guardado, identificando a matrícula do estudante, o nome do estudante, ao longo de diversas abas nesse arquivo Excel. E tem também um segundo que é para os estudantes, que é a ideia é que você possa compartilhar, você que é professor, né? Compartilhe com os estudantes, que lá você só tem um número de matrícula e o restante dessas informações. Então, a principal diferença entre esses dois arquivos é justamente que no primeiro a gente também tem um nome, no segundo, de maneira a preservar mais cada pessoa, você pode enviar o XLS para esse conjunto de pessoas, para os estudantes, e cada um vai se identificar apenas pelo seu número de matrícula. Né? Aí aqui a gente tem os pacotes que a gente importa, que são necessários. Aqui a gente tem os arquivos que são necessários para que você, que conduz uma disciplina, consiga fazer a atualização. Por exemplo, aqui a gente informa onde é que você vai salvar os arquivos que são interessantes para promover esses resultados, esse XLS, né? Aqui você informa o nome do arquivo que guarda a lista de presença que vem de lá do SIGA. Então, a primeira linha, o Classroot, informa o local onde você quer salvar as coisas. A gente vai começar a gerar resultados. Né? Esse LT presença file name informa o nome do arquivo, que é a lista de presença que você vai pegar lá no SIGA, você que é professor. Esse LT presencial, presencial, aqui é a lista dos que estiveram presentes naquele encontro presencial, que a UFCA promove o encontro presencial. Então, quem esteve naquele dia, no polo, junto com a gente, e aí nesse semestre o que, é que aconteceu, por exemplo? Né? A gente teve um encontro em Barbalha, então pessoas do polo de Barbalha que estiveram presentes lá vão receber a presença nessa lista nesse arquivo de encontro presencial. O pessoal que teve lá em Lavras vai ter lá a sua presença. Porque a gente definiu lá no plano de ensino que, por exemplo, presencialidade valia 20% da nota. Porém, por exemplo, nesse semestre a gente teve alguns detalhezinhos, alguns cuidados com quem só entrou durante o semestre. Já tinha acontecido os encontros presenciais e entraram novas pessoas. Então, é nesse arquivo que a gente informa como número um quem esteve presente ou quem foi um caso particular. Como, por exemplo, nesse semestre a gente não esteve em Pedra Branca, não teve encontro presencial em Pedra Branca. Então, não seria justo a gente descontar de todo mundo em Pedra Branca, já que nem encontro aconteceu lá. Tá? Então, nesses casos, o professor tem a chance de colocar uma presença virtual nessas pessoas. Tá?
É importante também informar o nome do formador da disciplina e o nome do tutor virtual. Por que é importante isso? Porque, naturalmente, essas duas pessoas são quem mais trafegam no ambiente virtual. Então, se elas ficam aqui presentes, elas vão terminar contaminando a nota dos demais. Porque o que é que acontece, né? Por exemplo, aquela pessoa que passou mais tempo no encontro síncrono, né? Quando você soma todos os encontros síncronos, ela vai receber 10. O restante das pessoas recebe uma nota proporcional ao tempo que passaram em relação a essa pessoa, que foi quem mais passou tempo. Tá? Então a gente termina guardando essas informações também para que essas pessoas não contaminem a avaliação dos demais. Esse data root guarda as informações sobre onde é que os arquivos que a gente vai criar vão ser salvos. Então a ideia é que nessa raiz que vocês informaram na linha 2, vocês criam uma pasta chamada dados AVA. Dentro dessa pasta vai ser salvo os nossos conteúdos. A gente também tem arquivos que vêm do próprio AVA. Por exemplo, esse logs veio de onde? Né? Agora eu vou lá no meu AVA. Deixa eu voltar aqui para a página inicial para acessar a disciplina que eu estou usando como exemplo agora. Eu tenho aqui um compartilhamento sobre os encontros presenciais, lá em M1. Eu tenho aqui resultados sobre os logs, né? Que é o que eu estou querendo agora. Então, eu vou lá em relatórios, log, e vou salvar o arquivo em formato CSV. Então, eu venho aqui em relatórios, log. O que é que esses logs trazem? Né? Deixa eu clicar aqui em obter esses logs. Eles trazem simplesmente tudo que acontece dentro do ambiente virtual. Então, por exemplo, ele está aqui me informando que nessa data e nesse horário, às 12h34, que é o momento que a gente está agora, eu acessei a página. E que um pouco antes disso eu tinha acessado a página para fazer alguma coisa. Então, aqui ele está registrando toda a minha passagem dentro desse ambiente. Esse arquivo, eu posso, lá ao final dele, ele tem aqui todo o histórico de todo mundo, todas as pessoas. Eu posso fazer o download na extensão CSV. Eu clico aqui em salvar, eu vou salvar onde esse arquivo? Eu vou salvar lá na pasta que eu acabei de criar, que é essa dados AVA. Vai ser nela que eu vou salvar. E esse nome aqui, ó, eu vou até dar um Ctrl C nele, porque vai ser esse nome que eu vou colocar nesse espaço. Então vai ser ele que vai entrar aqui. Ah, eu tenho também arquivos que informam sobre o engajamento das pessoas nos encontros síncronos. Onde é que eu vou encontrar esses arquivos de engajamento? Lá em relatórios, log, e vou salvar esses arquivos em formato CSV. Aliás, no caso, o Engagement Files Names é esse outro. Ó. Eu vou entrar lá em encontros síncronos, ver histórico e relatório de engajamento. No caso, a gente teve 3 oportunidades de encontro síncrono nessa disciplina. A gente teve lá no início dela um engajamento sobre o módulo 3, que era sobre ciclo de vida da ciência de dados. A gente também permitiu a transmissão do encontro presencial que a gente teve no Polo de Barbalha e teve um outro encontro síncrono que foi sobre aprendizado de máquina. Então a gente vai conseguir pegar desse histórico o número de vezes que a pessoa participou, abriu o microfone, o número de vezes que ela levantou a mão, o tempo que ela passou com a gente, o tempo com câmera aberta, o tempo falando. Então a gente termina tendo o rastro da pessoa também nesses encontros. Né? Naturalmente, a gente tem chance de avaliar qual foi a contribuição delas, por exemplo, nos chats, quantas vezes participaram dos chats, e disso a gente gera essa primeira versão de análise que eu começo a apresentar para vocês. Então, por exemplo, deixe-me ir lá em encontros síncronos, ver histórico e relatório de engajamento de um desses. Né? Então, agora sim, eu tenho um espaço dedicado aos encontros síncronos, lá no módulo 1 da minha disciplina. Aí aqui eu vou clicar em ver histórico, e lá em ver histórico eu tenho
os principais momentos de gravação, por exemplo, ó, sobre o MC, né? Eu tive um momento aqui que durou 2 horas e 48 minutos. Então, eu vou clicar aqui, depois eu venho em relatório de engajamento, e tenho chance, aqui ele está contando essa história toda, né? São os indicadores que a gente conseguiu levar para essa brincadeira de introdução a ciência dos dados. Aí aqui eu tenho chance de baixar os dados da sessão. Ele já fica salvo no CSV. Eu também vou salvar isso lá em dados Java e vai ser esse nome. Vale a pena já dar o Ctrl C quando estiver salvando para poder levar lá para usar a lista, né, de arquivos CSV que destacam o engajamento. Então aqui já estão todos os que a gente ofereceu nessa disciplina. Tem também a aba que envolve notas. Onde é que eu pego esse arquivo que envolve as notas, né? Nota de tudo que foi criado com um questionário lá no Moodle, né? Lá em notas, exportar, e tem que lembrar que vai ter que exportar no formato CSV. Então agora eu vou lá, deixa eu voltar aqui para um módulo de exibição que eu consiga acessar mais coisas. Eu tenho aqui, ó, a opção de notas. Aí aqui ele vai apresentar as notas de tudo que foi classificado como questionário, todos os discentes, no caso dos nossos testinhos na disciplina, e também a prova presencial. E ao final, eu tenho aqui a opção, eu subi, né? Estou aqui no cabeçalho, eu tenho aqui a opção de exportar. E aí, quando eu clico em exportar, eu tenho que informar qual tipo de arquivo que eu quero. Aí vocês vão lembrar que aqui vai ter que ser um arquivo de texto. E aí está aqui tudo o que aconteceu em formato de questionário. E você exporta, no caso você faz o download aqui. Aí já vale a pena talvez dar um Ctrl C também no nome, salva lá em dados Java e atualiza esse nome aqui de notas. Pronto. Com isso, a gente já tem todos os arquivos que guardam o histórico da pessoa dentro do nosso ambiente virtual de aprendizagem. Por fim, é importante que se informe o nome direitinho das colunas que foram dedicadas aos testinhos, a esses questionários que não são a prova ou as provas presenciais, e destinar no espaço próprio também o nome da coluna que vai representar os resultados da prova presencial. Tem que fazer essa distinção direitinho, não pode ter espaço sobrando nem faltando aqui, porque a ferramenta vai em busca dessas colunas para poder computar o desempenho nos testes e nos testinhos. Tá? Então, basicamente, eu expliquei o que é necessário, em termos gerais, para que isso que eu tenho como resultado possa ser replicado em outros momentos, em outras disciplinas. Né? E o que é que a gente gera como resultado ao final? Eu vou ilustrar aqui o que seria compartilhado entre os estudantes. São criados dois arquivos, né? Então, o que é que a gente tem aqui? Na aba glossário, a gente explica, tintim por tintim, o que é que acontece em cada uma das variáveis que a gente foi criando ou que foi manipulando ao longo da avaliação de desempenho dentro do sistema. Então, aqui a gente tem, na primeira coluna, a gente informa qual é a aba que a gente está interessado em trabalhar. Por exemplo, o que é que a gente tem nesse índice presencial em agregado. Né? Então, em agregado, a gente tem uma tabela que promove a avaliação geral dos estudantes quanto aos itens de avaliação que foram destacados nos anteriores, né? Obtidos através do AVA, aquele que eu mostrava para vocês ainda há pouco. Né? Existe aqui similaridade entre os nomes das colunas e os critérios de avaliação presentes no plano de ensino da disciplina. Então, por exemplo, para essa disciplina, a gente destacava lá no nosso plano quais eram os critérios de avaliação.
Então, aqui a gente informando ó, que, por exemplo, a prova presencial vale 50% da nota, os textinhos que foram realizados em formato de questionário, eles valiam 20% da nota, então a gente calculava a média desses textinhos. A participação qualificada, ela termina sendo diluída naqueles critérios que envolvem a presença, a participação nos encontros remotos, o quanto as pessoas interagiram nos encontros remotos. Então, vai estar ali diluída a ideia de participação qualificada, que também vale 20% da nota. A presencialidade vale 10% da nota, ou seja, estar presente naquele dia que a gente foi visitar o polo. E aí eu visitei todos os polos, com exceção de um deles, que a gente já explicou, que não penalizou as pessoas que não estavam presentes naquele polo, assim também como quem entrou depois. E, por fim, tem esse acréscimo para quem faz entrega de artigo científico, que aí não tem a ver com AVA, né? É uma coisa que vai além do AVA. Mas do AVA, a gente consegue computar isso aqui. Então, basicamente, aquela tela de agregado promove essa computação. Então, está aqui a gente explicando, por exemplo, do que é que se tratam as colunas que vão aparecer lá na aba de agregado. Então, eu estou lá na aba de agregado e não sei do que é que se trata, tipo, aula presencial. O que é aula presencial? Eu vou entender isso quando eu volto para o glossário e procuro pela coluna aula presencial. Aí está aqui a gente explicando, ó. É similar a G presente. Aí, onde é que está a coluna G presente, né? A gente identifica rapidamente aqui também. É só procurar lá na coluna variável do que é que se trata G presente. A nota do estudante após normalizada em que o melhor desempenho, no caso 1 para estudantes fisicamente presentes, por exemplo, né, recebe 10 e os demais recebem notas normalizadas. Como a gente está falando aqui sobre presencialidade nos encontros presenciais, ou a pessoa recebe 10 ou ela recebe 0. Né? Quem esteve presente recebe 10, quem não esteve presente recebe 0. Isso é uma coisa a se pensar, se vale a pena manter ou não, é uma coisa a se pensar. Então, nos próximos planos, a gente pode reprisar isso também. Tá? Então, aqui a gente encontra explicação sobre todas as colunas que estão presentes nos próximos resultados. O que é ENC presencial, por exemplo? Né? Quando eu procuro a explicação sobre isso, sempre que tem esse tracinho apenas em variável, é porque eu estou explicando o conteúdo da tabela. Né? Tabela de avaliação dos estudantes quanto à sua presença física nos encontros presenciais dos fóruns. O que é N fóruns? N fóruns destaca o número de vezes que cada pessoa participou dos fóruns. A gente abriu um fórum para cada um dos nossos momentos. Quem esteve com a gente na disciplina, para cada um dos momentos, a gente tem aqui o momento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada um desses momentos promove um fórum. A gente sempre tem ao final um fóruzinho para cada um desses momentos. Né? Então, quem mais participou desses fóruns, quem mais postou mensagens, e o bacana é que as mensagens são qualificadas porque a gente avalia as mensagens, né? Deixa eu me ver aqui. O maior número de participação nos fóruns foi 10. Então, essa pessoa recebe G fóruns, então é uma nota entre 0 e 10, que vai ser proporcional ao número de vezes que você participou dos fóruns. Então, quem mais participou dos fóruns aqui, participou por 10 vezes e essa pessoa teve a nota 10. Se tivesse participado 20 vezes, a nota dela seria 10 e das próximas seria atualizada proporcionalmente. Né? N acessos é o número de vezes que você esteve presente lá no nosso ambiente virtual, acessando as telas, passando entre as telas. Né? Então, por exemplo, a maior frequência foi de 864, com exceção do tutor e do formador. Então, essa pessoa tirou nota 10. As outras pessoas tiveram notas transformadas proporcionalmente a essa pessoa. Né? Aí aqui, por exemplo, a gente vê que teve lá uma quantidade razoável de pessoas que teve acessando os fóruns, mas muitas pessoas também não acessaram tanto. Inclusive, a gente teve pessoas que quase não acessaram, né? Praticamente não acessaram. Então, nesse critério, o meio de acesso, a pessoa tirou 0. Participações síncronas.
Aqui é onde a gente teve maior possibilidade de discussão ou de avaliação, né? Porque a gente consegue medir o GP5, no caso seria uma nota agregada, né? Mas a gente consegue medir o tempo de fala das pessoas. Então, imagina, você esteve lá no encontro síncrono, né? Você abriu o microfone para conversar com a gente. Então, à medida que você abre o microfone, você começa a incrementar nesse critério. O tempo com a câmera aberta, que foi uma coisa que a gente conversou também nos encontros, né? E como é interessante você ter a câmera aberta para conseguir tornar o processo de encontro, mesmo que sendo síncrono à distância, seja mais humanizado, né? Algumas pessoas conseguiram abrir as suas câmeras, né? O tempo total dentro do encontro. Então vocês percebem que são critérios que se complementam, né? Não basta eu estar simplesmente dentro da aula, né, mas com a câmera fechada, sem falar, sem contribuir, sem mandar mensagens. Eu também tenho o critério do número de mensagens enviadas. Sem reações às mensagens, eu também tenho aqui o critério do número de reações. Sem ter levantado a mão para participar, então aqui eu também tenho o critério de ver se você levantou sua mão. E aí, para cada um desses critérios, o melhor desempenho recebe 10 e o resto recebe uma nota proporcional. Então vai ser sempre assim, né? Para tempo falando, para tempo com câmera, para tempo total, para o número de mensagens, para o número de reações, para mãos levantadas. Então, para cada um desses critérios, a gente tem uma nota entre 0 e 10. E depois a gente computa a média entre essas notas. E é bem possível que a gente não tenha um 10 entre essas notas computadas, porque às vezes você saiu melhor num critério e não saiu tão melhor no outro. É o que é que a gente faz aqui nesse nosso processo. A gente pega a maior dessas notas, que é a média entre essa 0 e 10, e converte a 10. Então, no nosso processo aqui, uma pessoa que tirou a melhor performance foi 5,25. Essa nota vai virar um 10. Por exemplo, se eu mantenho só ela, aí essa pessoa ela tirou um 10 nisso que a gente chamou de G5, né? GP5. Né? E as próximas notas são convertidas proporcionalmente também. Enfim, chega a aba de notas, que envolve tudo o que é questionário. Por que, é que o nome aqui é notas? Porque o aba chama de notas também. Né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a nota no encontro presencial, e de fato foi essa nota, e a gente tem também a nota nos nossos testinhos, a gente teve 6 testinhos. Para esses testinhos, a gente tem aqui G testinhos, que é o quê? A média ao longo dos testinhos. Porque se vocês lembrarem, lá no nosso plano de ensino, a média dos testinhos vai valer 20%. Então, é G testinhos que a gente está guardando essa média. E para a gente, a prova presencial, essa nota ela aparece aqui como sendo PP. Tá? E aí, lá no agregado, a gente tem esses resumos, né? No caso, na participação qualificada. Você vai ter um 10 aqui, como a gente mostrou antes. Lá em testinhos, a gente não faz a normalização, então vai ser a média dos testinhos. Na aula presencial, quem esteve presente ou foi caso especial, por exemplo, não aconteceu encontro naquele polo, ou a pessoa entrou na disciplina depois de ter acontecido encontro, essas recebem 10. Quem teve a possibilidade de estar presente e não esteve, recebe 0. Aí tem a prova presencial com a nota dela e tem a média final. E com essa média final a gente diz a situação da pessoa. Se ela passou por média, quando é que passa por média? Quando essa média é maior ou igual a 7. Se ela ficou em recuperação, quando é que fica em recuperação? Quando a nota é maior ou igual a 4 menor do que 7. Ou se ela reprovou até aqui, que significa uma nota menor do que 4. Tá?